Oi, tudo bem com vocês, gente? Estou aqui com a Maria Flávia. Deus abençoe por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Gente, em comemoração, né? Conscientização, não nem tanto comemoração, conscientização ao Janeiro Branco, né? Cada semana eu vou trazer uma pessoa aqui pra gente estar comentando a respeito desse assunto, tá bom? Hoje é sobre a constelação, vamos conversar um pouco. Eu conheci um pouco o trabalho da Maria Flávia através da nutricionista a Daniela, então achei bem interessante esse trabalho, porque não apenas uma terapia, mas aí foca também na família, né? Então, Maria Flávia, comenta um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, por favor. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a todos que estão tirando esse tempinho para poder nos ouvir, participar conosco, interagir conosco. Que bom que nós estamos juntos aqui. Eu sou a Maria Flávia, Menegato. Eu sou terapeuta sistêmica, trabalho com a constelação familiar também. Trabalho com mentorias sistêmicas e com a psicologia transpessoal, a abordagem interativa. Eu comecei meu trabalho profissional como farmacêutica. Minha primeira profissão, na verdade, foi professora. Quando eu me formei em farmácia, eu comecei a lecionar nas áreas de habilidade que a farmácia me permitia trabalhar. E trabalhei por um tempo no ensino médio e depois fui professora numa faculdade na Escola Coração de Jesus, no curso de Biologia. E depois eu tive o privilégio de trabalhar na minha área profissional como farmacêutica e como servidora pública eu fiquei 14 anos, quase 15 anos. E trabalhando como servidora pública, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e dentro do SUS você tem a possibilidade de atender a mesma pessoa todos os meses e aquilo vai virando uma recorrência. Eu fui percebendo que as pessoas buscavam um medicamento para o tratamento de doenças crônicas e muitas delas com relatos de pouca melhoria, quase nada de cura. E ao longo do meu trabalho, eu sempre fui muito dedicada àquilo que eu fazia, aquilo foi me chamando a atenção até que eu comecei a fazer uma análise sobre o uso dos psicotrópicos, aqueles medicamentos de controle especial para depressão, ansiedade, para dormir. E me chamava muita atenção porque as pessoas que iniciavam o tratamento dificilmente deixavam o tratamento. O processo de depressão era crônico, a ansiedade era crônica, a falta de sono era crônica. E nessa época eu estava trabalhando muito o meu lado espiritual, eu estava buscando muito a espiritualidade, eu estava me desenvolvendo enquanto essa busca por Deus, por Jesus. E eu entendi que o ser humano era muito mais do que um corpo e uma mente. Porque dentro da graduação, como farmacêutica, eu fui educada para olhar para o ser humano enquanto corpo e mente. Mas quando eu me aprofundei na espiritualidade, eu percebi que o ser humano existia algo muito mais profundo que eu, como farmacêutica, não conhecia. E eu fui estudar essa alma humana, esse despertar da conexão com Deus, com Jesus. E eu sou uma pessoa extremamente cristã. Jesus Cristo é uma figura de modelo e guia na minha vida e foi sempre desde muito nova. Então eu me desencantei do meu propósito inicial. Nessa época eu adoeci, eu me entristeci, perdi o meu propósito dentro do meu trabalho e eu me tornei uma profissional bem medíocre. E aquilo me deixava ainda mais triste, porque eu sou uma pessoa extremamente responsável, comprometida com tudo que eu faço, sou muito verdadeira naquilo que eu faço e tinha perdido o sentido para mim aquele lugar. Porque também eu acho que assim, coisando um pouquinho de você, que você está falando de medicamento, né? Algumas histórias da minha família, não vou citar a pessoa, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Medicamento, família.
Muitas pessoas, não só a minha com certeza, né? Mas vários casos aí também, as pessoas ficam tão dependentes desse medicamento, né? Fica transformada, muda a própria vida, fica deitada numa cama, não quer nem levantar. Vamos falar um pouco também assim, não apenas mental, mas para querer emagrecer, para achar que precisa emagrecer, toma um remédio, fica dependendo daquilo. O que acontece? A pessoa fica tão fraca da cabeça às vezes, que pode até acontecer de misturar uma bebida alcoólica com o próprio remédio e acontecer uma grave situação de até falecer, né? E é o caso justamente do Janeiro Branco. A gente está conscientizando as pessoas que estão assistindo, gente. Então, vocês também tomar cuidado com o que vocês vão estar fazendo, as medicações que vocês vão estar tomando, não ser dependente disso, né? A Maria Flávia está aqui, que vai passar o contato para vocês, o Instagram, para vocês estarem fazendo algumas terapias também, familiares também, para poder não ficar dependente desses remédios também, né? Isso que você fala é muito importante, porque o medicamento ele é importante. Mas o medicamento ele é importante quando ele é bem prescrito, quando ele está sendo prescrito por um profissional médico, e quando você está aliado ao medicamento, fazendo a tua autoanálise para que você compreenda o processo de adoecer. Quando eu estava nessa busca por mim mesma e eu me desconectei desse meu movimento, eu busquei a terapia, e na terapia, junto com a espiritualidade, eu me conheci. Então eu percebi que eu poderia deixar de ser farmacêutica do corpo para me tornar farmacêutica das almas. E hoje eu sou terapeuta. O medicamento ele alivia o sintoma. Na grande maioria das vezes, a doença ela nasceu antes. Ela nasceu por meio de uma perda dentro da minha família ou da minha vida, de um ente que morreu, e a partir daquele momento eu me entristeci. Ela nasce por meio de um processo de adoecimento, um desgosto meu, com uma desconexão minha com a própria vida. Porque se você perceber, as pessoas felizes adoecem pouco. Então o processo de adoecimento, ele manifesta no corpo físico, mas ele começa na alma. E se nós não tratarmos a alma enquanto terapia, eu não estou falando enquanto processo religioso, enquanto uma terapia, uma busca de autoconhecimento, qual foi o motivo do meu adoecimento real, nós vamos só aliviar os sintomas com os medicamentos. E aí é o que você está dizendo, é a dependência. E acaba sendo até triste nessa situação. Quero dar boa noite aqui para a Carol Garcia, que está nos assistindo. Boa noite, Deus abençoe. Maria de Lourdes, boa noite. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta a respeito, tá, sobre as terapias, querer saber mais um pouco de constelação, daqui a pouco ela vai falar também mais um pouco para vocês. Vai ter uma repescagem também, né, para quem quiser fazer. Então, curtem e compartilhem para mais suas amigas, seus amigos, para estar assistindo, nos acompanhando aí, tá bom? Irani, boa noite. João Pedro, boa noite. Deus abençoe todos vocês, tá? Lembrando que daqui a pouco vai ter um brindezinho aí também, tá? Um sorteio bem legal para vocês. Continue conosco. Qual que é a diferença? Não, mentira. Como a nossa família influencia na nossa saúde emocional? A terapia sistêmica, ela é especialista na terapia familiar. A nossa família interfere diretamente na nossa saúde emocional. A forma como você foi criada pelos seus pais ou por aqueles que cuidaram de você na primeira e na segunda infância determina os padrões que você vai levar para a vida adulta. Então, o meio social, o meio familiar, onde você passou a sua infância e o início da sua adolescência até o final dela, determina quem você vai ser. Mas a notícia boa para tudo isso é que quando a gente toma consciência do que é que eu vivi e do que é que eu quero viver, a partir do momento que eu tomo consciência, eu posso mudar a minha história. Porque a minha história não é sobre o que me aconteceu.
Isso é mais importante. A minha história é sobre o que eu faço do que me aconteceu. E isso a gente pode mudar. Às vezes a gente acaba aprendendo com os erros também, né? Porque muitas pessoas, assim, famílias em geral, não tem um pai presente, uma mãe muito presente, né? E às vezes cresce, vai ser uma mãe também, às vezes a gente nem é aquela mãe que a gente quer ser, né? Mas com os erros a gente vai se transformando também naquela mãe, né? Assim, vai mudando um pouco a situação, o jeito de levar também, né? Sim. A gente percebe que dentro de uma família as pessoas nos dão aquilo que elas têm. E elas fazem por nós aquilo que elas conhecem. Se a minha mãe ou meu pai não fez nada melhor do que ele fez naquele momento, eu posso te afirmar porque ele não sabia. Porque quando nós sabemos o que é que eu faço e qual é o efeito, eu mudo. Talvez então, a gente tenha também um carinho assim, de um pai, né? Sim, repetiu um padrão. Ele vem de uma família onde ele não conhece o afeto por um abraço, o afeto por um carinho, o afeto por um toque físico, o afeto por um presente. E ele então traz para os filhos aquilo que era para ele afeto, que pode ser um grito, que pode ser uma relação abusiva, mas foi a forma como ele entendeu que se amava um filho. Isso pode mudar. A partir do momento que eu tomo consciência sobre isso, eu posso escolher conscientemente dizendo de onde eu venho, eu passei por tudo isso e a partir de hoje eu busco fazer algo diferente. E eu falo muito que não é melhor, é diferente. Porque as pessoas com as quais nós convivemos, elas não fazem nada melhor porque elas não sabem fazer. A partir do momento que eu sei fazer, eu vou mudar. E que é o mais engraçado, né, falando de família, assim, muitas pessoas vão até confirmar, né, quando é mãe, né, vamos supor, que o povo antigo baixia, né, assim, baixo dos filhos, assim, baixinha, né? Aí agora quando é vó, não pode bater, não. Por que será que essa transformação nas pessoas? Porque é uma nova chance? Eu acredito que a primeira coisa é a maturidade. Muitas dessas mães foram mães muito cedo. E a vida exigia delas muita coisa, além da maternidade. Então eram pessoas que já vinham de lugares extremamente sobrecarregados, ou que estavam distraídas em relação às suas responsabilidades com a maternidade. Ainda eram adolescentes espirituais, adolescentes na mente, queriam se divertir e a vida já trazia uma criança que exige extrema responsabilidade. Então eram pessoas que estavam com a energia duplo interesse, querendo viver a minha vida e ainda tendo que cuidar de uma criança que chegou num momento em que eu estou com muita coisa, querendo trabalhar, querendo ganhar dinheiro, querendo passear, querendo me divertir, e aquela criança está ali. Então, muitas vezes, a maturidade nos faz perceber o que realmente importa na vida. E eu começo a trocar os prazeres momentâneos, que são aqueles prazeres do bar, da bebida, da festa, por prazeres reais, que é o prazer de cuidar, abraçar, acariciar, é o prazer de dar o afeto. Então a maturidade, ela é a nossa maior aliada. Além da maturidade, no decorrer da nossa vida, nós temos grande tendência de nos encontrarmos com Deus. As nossas dores vão sendo tão profundas que nós vamos, para suportar as nossas dores, nos conectando com a espiritualidade, com Jesus Cristo, com Deus. E quando a gente faz essa conexão com a espiritualidade por meio de Jesus, da própria divindade, nós também tomamos consciência do que podemos e do que não devemos fazer e nos tornamos seres mais amorosos. E um outro processo é o autoconhecimento. Eu vou, no decorrer da vida, entendendo um pouco mais sobre quem eu sou, por que eu faço o que eu faço e o que realmente vale a pena.
E aí chegam os netos. E os netos chegam no momento que eu estou pronta, que eu estou trabalhada. Então eu posso dar para os meus netos tudo que eu não tinha ou que eu não era para os meus filhos. E aí fica aquela vovó babona. Ai, gente, mas é engraçado, viu? Porque, assim, é comigo mesmo, não vou mentir, não. Com meus filhos, não, com os netos dela. Não, vem cá, que não sei o que é a coisinha, né? Sim. Eu falo, gente do céu, eu não lembro quando é assim comigo, não. Eu quero te contar mais uma coisa. Dentro da filosofia sistêmica, nós sabemos que nós temos padrões de repetição que nós chamamos de emaranhamentos. A sua mãe, ela é emaranhada na maternidade, mas não é emaranhada para ser avó. Para ser avó, ela consegue ser mais livre do que para ela ser mãe. Porque para ela ser mãe, ela vai repetir aquilo que a mãe dela viveu com ela. Para ela ser avó, ela vai repetir aquilo que a avó dela viveu com ela. Nós somos muito mais livres para amar as pessoas enquanto avó do que enquanto mãe. Então, é isso que ela fala, que vou entender quando eu tiver os meus próprios netos. E vai mesmo. Bem assim. Vamos lá, Ana Luísa, boa noite. Edna Aparecida, boa noite. Falando nessa parte, né? Quais os padrões costumam se repetir nas famílias? Todos os padrões se repetem na família. Se repete a forma de viver, se repete a forma de morrer, se repete a forma de lidar com o dinheiro, se repete a forma de se relacionar com o teu esposo ou com a tua esposa, se repete a forma de você se envolver no trabalho, se repete a forma de você se relacionar consigo mesmo. Todas essas formas se repetem. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era uma menina e eu fui crescendo, a minha mãe era CLT, meu pai era funcionário público. Quando eu cresço, o que vem à minha mente que eu posso ser? A minha mãe tinha uma carga horária muito pesada. O meu pai tinha uma carga horária mais leve. A minha mãe saía para trabalhar e algumas vezes, como a carga horária dela era muito pesada, ela era queixosa, muito embora ela amasse o que ela fazia. Mas a carga horária era manhã, tarde e noite. O meu pai, ele saía para trabalhar alegre, como se ele estivesse saindo para se divertir. Quando eu olho para isso, o que eu escolho? Exatamente. Então, ser funcionária pública para mim é algo familiar. Quando eu vou fazer um concurso público, é como se a vaga praticamente fosse minha. Afinal, eu nasci nesse meio acreditando que o normal é ser funcionário público, entende? Então, eu não me torno servidora pública por acaso. Eu não me torno CLT por acaso. Eu não vivo uma relação difícil com o dinheiro por acaso. Eu não tenho um relacionamento conflituoso por acaso. São padrões do meu sistema familiar e que por uma lealdade, por eu ter vivenciado tudo aquilo e tomado aquilo como uma verdade absoluta dentro do meu sistema de crenças, eu vou repetir o padrão. E para não conseguir continuar repetindo esse padrão, fazendo as terapias, né? Essa constelação, como que ela é? A constelação, ela te mostra por que os seus pais ou o meio onde você foi inserido faz o que faz. A constelação começa a te mostrar qual é o padrão que você repete por lealdade, e eu costumo dizer, por amor aos seus pais. E é um amor cego. É um amor que às vezes eu tô cheia de ódio, mas o ódio nada mais é do que um amor adoecido, e eu repito aquele padrão. Eu jurei que eu não seria igual à minha mãe e hoje eu me vejo igualzinha. A constelação, ela te possibilita compreender a dinâmica oculta que condiciona o teu comportamento
e que te leva a ser quem você é e a fazer o que você faz. A partir do momento que você compreende a dinâmica oculta, é possível que você trate e saia dessa dinâmica, porque agora você sabe. É como se você vivesse num ponto cego. Quando você emerge num trabalho de constelação ou por meio da terapia sistêmica, você tira o tampão que te cega, você amplia a tua percepção e por meio dessa ampliação de percepção, você toma consciência de quem você é e por que você faz o que você faz. A partir do momento que você sabe por que você faz o que você faz, fica mais fácil mudar. Só que a mudança, ela não acontece como um passo de mágica. A mudança, ela acontece quando você se envolve conscientemente, com responsabilidade, no processo de mudança. A mudança não é mágica. A mudança é, agora eu vejo qual é a dinâmica oculta e eu já sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar para ser e fazer diferente do que os meus. E aí, todos os dias, eu tenho que me decidir por esse novo caminho. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que dizer de onde eu venho, papai, mamãe, vovó, titia e quem quer que seja, eu fui condicionada para fazer assim. Mas hoje, entendendo a dinâmica oculta do meu sistema, da minha vida, e compreendendo os padrões nos quais eu estou inserida, eu escolho fazer diferente. Dá muito trabalho. Porque você sai do inconsciente, a tua vida sai daquele piloto automático e você começa todos os dias pensar, quem sou eu? O que eu quero? O que eu vou fazer? Quando eu faço isso, eu fico igual aos meus pais ou eu faço algo que eu gostaria que fosse diferente? Mas vale muito a pena, porque quem faz isso vive uma vida extraordinária. Transforma a vida, né? Completamente. Sai daquele elo, aquela coisa adoecida. Sai daquele vínculo adoecido para entrar num vínculo de amor, mas aquele amor agora saudável, sem queixas, sem cobranças, sem expectativas, onde eu me alinho à abundância e a minha vida então manifesta muitos milagres. Igual aquele, teve uma própria figurinha, né? O povo coloca muito meme no TikTok, muitas coisas no TikTok. Uma linha familiar. Não sei se você já viu um post assim, bisavó, avó, mãe, todas elas xingando uma outra. Sim. Aí chega na parte da mãe, a mãe resolve se transformar, não xingar, não falar mal da própria filha. Quebra o ciclo. Quebra o ciclo e transforma, né? E a partir daquele momento, ela lembra, eu vou transformar toda a palavra de destruição em palavra de construção. Eu vou transformar toda a maldição dentro da minha família em bênção. E você percebe que isso é consciente. Então, até que eu tome consciência, eu vou deixar o inconsciente e os padrões dirigirem a minha vida e vou chamar isso de destino. Mas isso não é destino. Destino é aquilo que eu faço da minha vida conscientemente. Porque isso é só repetição de padrão. E essas pessoas, elas não vivem, elas só existem. Porque viver é bem mais do que isso. E a falta de diálogo na família pode gerar bloqueio emocional? Demais. A comunicação é o nosso primeiro afeto. E você percebe que nós comunicamos com os olhos. E você percebe que podemos comunicar apenas com a postura do nosso corpo físico. Isso é comunicação. As palavras também são comunicação, uma forma de comunicar. Mas se por um acaso eu preciso da minha mãe, e a minha mãe está sempre de costas para mim, isso é uma comunicação. Minha mãe está indisponível. E ela pode dizer, mas toda vez que você me pergunta algo, eu te respondo. Você me responde de costas. Ou seja, a senhora nunca está disponível para mim. A comunicação é a base do bom relacionamento entre as pessoas. Pessoas que se comunicam, elas alinham expectativas.
E a partir do momento que nós alinhamos expectativas, nós fazemos um combinado. Tendo um combinado, qual que é a chance da gente ter um desacordo? Então, um combinado é mais fácil de ter um acordo, né? Não um desacordo. Então, a comunicação, ela é a base para a saúde emocional entre os familiares. E até que ponto devemos carregar dores que não são nossas? Nós não devemos carregar dores que não são nossas. Só que nós acreditamos que quando fazemos isso, somos boazinhas. Acreditamos que quando fazemos isso, teremos a salvação. Acreditamos que quando fazemos isso, vamos salvar alguém do seu próprio destino. E eu vou te dizer, isso é arrogância. Eu não posso salvar ninguém. Eu só posso salvar uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Nós não podemos salvar nem nossos filhos. Nós podemos conduzir os nossos filhos, mas salvá-los, a única pessoa que pode se salvar é a própria pessoa. E por lealdade ao meu sistema familiar, eu tendo a carregar as dores das mulheres da minha família quando eu sou mulher. E quando eu sou homem, dos homens da minha família. Então eu vou te dar um exemplo. A pessoa diz para mim, eu venho de uma família onde a minha mãe é muito sofrida. E eu tendo a achar um homem parecido com o meu pai, e assim eu tenho uma vida sofrida também. Então eu carrego as dores da minha mãe na minha alma. Ou às vezes eu me impeço de ser feliz, eu me auto-saboto, eu não tenho merecimento pela felicidade, porque se eu for feliz, coitada da mamãe, está sofrendo. Então nós como mães, nós temos obrigação de trabalharmos o nosso autocuidado, o nosso amor pessoal, o nosso valor pessoal, nossa autoestima. Porque quando nós somos felizes, nós temos filhos felizes. Quando nós buscamos a nossa integridade, nós temos filhos íntegros. Quando nós vivemos de uma forma verdadeira, nós temos filhos que também vivem de forma verdadeira. A nossa responsabilidade enquanto mães é muito mais do que com o filho. Quando nos tornamos mães, temos que cuidar de nós, para que inteiras, podemos cuidar dos nossos filhos. E aí, a cabeça dando boca de que vai cuidar do próprio filho. Então as pessoas dizem, eu não faço academia porque esse dinheiro eu uso para pagar uma aula particular para o meu filho. Você sabe qual que é a verdade? Se você pagar uma academia para você e você estiver bem, você vai ter força de vontade, vitalidade para ajudar o seu filho a aprender e ele não vai precisar da aula particular. Essa é a verdade. A verdade é que às vezes as pessoas dizem para mim, eu não posso fazer terapia, Maria Flávia, porque eu gasto todo o meu dinheiro em medicamento. A verdade é que se você aliar ao medicamento, à terapia, a cada dia você vai gastar menos dinheiro com medicamento. As pessoas dizem, eu não tenho dinheiro para fazer terapia porque eu não tenho tempo, eu trabalho, o dinheiro que eu ganho no trabalho ele mal é suficiente para as minhas despesas básicas. E eu vou te dizer, está tudo errado. Porque nós não nascemos para ser escassos, nós nascemos para viver uma vida em abundância. Nós nascemos para viver em abundância, porque a vida é abundante. Você já viu um leão morrer de fome na savana? Você já viu um tubarão morrer de fome no mar? Você já viu uma girafa morrer de fome num lugar onde ela nasceu? E você acha que conosco seria diferente? Nós somos abundantes. O problema é que quando nós nos desconectamos de nós, nos desconectamos da abundância. E a nossa conexão conosco, ela não começa em nós, ela começa em Deus. Então, primeiro eu preciso me fortalecer dentro da minha espiritualidade. Algumas pessoas buscam uma crença religiosa para viver a espiritualidade. É um caminho. Outras vivem a espiritualidade sem uma crença religiosa. E também é um caminho. Eu preciso de uma crença religiosa
Para eu manifestar a espiritualidade, eu me sinto mais forte. Quando eu estou numa comunidade, todos nós estamos fazendo o Pai Nosso. Você não percebe que o Pai Nosso tem muito mais força do que você sozinha ali fazendo o teu Pai Nosso? E uma oração universal também. Então, quando você busca a tua crença religiosa e nela você manifesta a espiritualidade, porque existem pessoas que são religiosos, mas não são espirituais. Eles são fanáticos dentro daquela crença e eles perdem a conexão com Deus. Mas quando você está alinhado a uma crença religiosa e nela você se conecta com Deus, na pureza da divindade, você já começa a se conectar com você. E aí você alia a isso o processo de autoconhecimento por meio da terapia, e para isso não há nada melhor que a terapia sistêmica, porque a terapia sistêmica ela alinha eu comigo, eu com Deus, eu com o próximo, eu com a família, eu com o trabalho. A terapia sistêmica, ela pega você e ela te alinha em todos os ambientes onde você está inserido. Quando você faz esse alinhamento em todos os ambientes onde você está inserido, qual que é a chance de você viver o sucesso? 100%. 100%. Então, a conexão começa em Deus. E depois ela passa para os meus pais, minha família de origem. E então eu estou pronto para me conectar comigo. Me conectando comigo, eu estou pronto para me conectar com os meus filhos, com o meu marido, com o meu trabalho. Porque como que eu vou servir a minha profissão se eu estou vazia de mim mesma? Como que eu vou ganhar dinheiro se eu estou vazia de mim mesma? Como é que eu vou ser uma boa mãe se eu não tenho nem para mim? Então, a saúde mental, ela é extremamente importante para que eu construa o ambiente onde eu estou inserida saudável. E aí você percebe que não é só por mim? É por tudo em geral, né? E isso é uma honra a Deus, isso é uma obediência a Deus. Então eu me amo, eu me preencho e eu transbordo. Transbordando, eu estou doida para compartilhar. Eu costumo dizer que quando eu faço esse processo eu fico gostosa. Onde eu estou, está todo mundo querendo ficar perto de mim. Onde eu estou, está todo mundo querendo me ouvir, porque a verdade é que eu estou transbordando. Diferente daquela pessoa que está reclamando, queixosa, vazia, amargurada, entristecida. Entende? Que ninguém vai querer ficar perto, né? Sim. Denise, boa noite. Rita, boa noite. Ela está falando boa noite maravilhosa para você. Que bom, obrigada. Que bom que você chegou, que você está aqui conosco. Rita Moraes, boa noite. Gente, qualquer pergunta aí, tá? Pode ir falando. A constelação pode ajudar no autoconhecimento proposto pelo Janeiro Branco? Nossa, como pode? O Janeiro Branco foi criado pelos psicólogos e eles fizeram isso de uma forma majestosa para que eles pudessem conscientizar a população sobre a importância do autocuidado, do autorrespeito, do autoamor, da valorização pessoal, do cuidado com o sentir, o pensar. A constelação ela está inserida dentro das terapias holísticas e ela é parte da medicina complementar. Ela não substitui a psicologia clássica, mas ela trabalha de forma respeitosa, de forma complementar à psicologia clássica. E dentro do autoconhecimento, quando você percebe de onde você veio, quem eram essas pessoas, por que você faz o que você faz, compreendendo de onde você veio, as dinâmicas ocultas desse sistema e o teu padrão de comportamento, você consegue mudar a tua história. Você consegue mudar o teu sistema de crenças. E nós somos o nosso conjunto de crenças. Mudando o nosso sistema de crenças, mudamos a nossa mentalidade. Mudando a nossa mentalidade, mudamos a nossa vida. Isso é importantíssimo. Então eu quero parabenizar os psicólogos, quero parabenizar o Conselho Regional o Conselho de Psicologia, que conscientiza, e hoje eu como terapeuta posso trabalhar de forma complementar a essa saúde
que eles promovem. Vamos lá. Como dar o primeiro passo para cuidar da saúde mental? O primeiro passo começa quando eu percebo que eu preciso de ajuda. Você já percebeu assim? Você chegou com uma pessoa, uma amiga tua e falou assim: amiga, deixa eu te falar, você está precisando de ajuda, isso que você está fazendo não está dando certo. A pessoa fala para você assim: ai, me deixa, você também? Ai, nossa, que ajuda! Quem vai poder me ajudar? Só eu. Tipo assim, você é muito ignorante, você não tá vendo que você tá afastando as pessoas perto de você e você não consegue ver que você está sendo ignorante. Para você tá fazendo uma atitude tão normal assim que você não tá vendo que você tá sendo ignorante, né? Você consegue acostumar tanto com aquele comportamento teu, assim, de resposta, né? Você responde demais, não é? Você reage demais, né? Um choque. A pessoa já fala, você já vem com 4 pedras na mão e a pessoa não vê que é aquilo que você aprendeu, né? Sim. E se você tem uma vida e que hoje você não está feliz, então você pode dizer que algumas coisas que você está fazendo não está dando certo. Você vai insistir nisso até quando, criatura? Então o primeiro passo é você perceber: opa, eu preciso de ajuda. E a vida é tão interessante que eu sou terapeuta, eu sou muito estudiosa. Sabe quando eu estou com muitos problemas? Você acha que eu consigo resolver os meus problemas? Não. Eu tenho que levantar a mão e falar assim: eu tenho uma colega que eu gostei muito dela quando nós fizemos a formação e eu ligo para ela. E eu faço terapia. Eu tenho uma terapeuta, Luciana, e por quê? Porque nós não damos conta dos nossos problemas sozinhas. Quando nós estamos nos nossos problemas, a gente tem um ponto cego, a gente está assim. Então nós precisamos expandir a nossa consciência para que a partir dessa expansão de consciência eu perceba: foi aqui que eu fiz algo que não trouxe um bom resultado. Então é aqui que eu vou mudar. E eu vou te dizer uma coisa: levantar a mão e pedir ajuda é o primeiro passo. E esse processo é de extrema humildade. Então a primeira coisa, reconheça que você precisa de ajuda. E a segunda coisa, se envolva com responsabilidade no seu processo terapêutico. Não vá passear lá, não. Se envolva. É que não adianta nada você ficar lá, o terapeuta ficar falando e vocês não fazem, que a terapeuta vai falar para vocês fazerem, que não adianta nada. Sim. E fala um pouco sobre essa repescagem de 2026. Em 2024, eu tive uma ideia de, em dezembro, convidar um grupo de pessoas que gostariam de fazer um ano diferente para se reunirem em um espaço onde nós pudéssemos traçar metas, objetivos, fazer uma retrospectiva do ano anterior. E isso deu muito certo. Então, esse ano, 2026, nós estamos no 3º ano que eu chamo A Virada. A Virada é um grupo terapêutico para você tomar consciência do que você fez nos anos anteriores, que deu certo, e você potencializar nesse ano. E para você tomar consciência do que você fez nos anos anteriores e não deu certo, não trouxe um bom resultado, para que você possa encerrar os ciclos, porque só começa quando a gente encerra. Então, se a gente não encerrar o ciclo anterior, eu não estou pronta para recomeçar. Então, nós vamos encerrar os ciclos dos anos anteriores, vamos tomar consciência daquilo que fizemos e foi bom e vamos repetir, daquilo que fizemos e não foi bom e vamos mudar. Além disso, nós vamos sentar e eu vou ajudar vocês a construírem a identidade de vocês, para que vocês saibam quando eu vou dizer sim e quando eu vou dizer não. Porque nem tudo que chega e é bom é para mim. Tem algumas coisas que são boas, mas não são para mim. E quando eu sei quem eu sou, eu sei com clareza e naturalidade dizer: eu agradeço pelo convite que você me traz, mas isso é maravilhoso, mas não é para mim. Porque então nós vamos assumir a nossa identidade, encerrar ciclos, assumir a nossa identidade.
A partir do momento que você sabe quem você é e o que é importante para você, aí nós vamos trabalhar 12 áreas de sucesso da sua vida. E nós vamos traçar uma meta de forma concreta para que você conquiste essa uma conquista em cada área da sua vida. E aí eu te pergunto, se você mudar uma coisa em 12 áreas da sua vida, qual que é a chance do seu ano ser igual ao ano passado? Nenhuma. Qual é a chance do seu ano ser pior do que o ano passado? Nenhuma. Qual é a chance de você ter um ano extraordinário? Toda. Então, no primeiro ano que eu fiz isso, os depoimentos das pessoas me motivaram a abrir a turma no ano de 2025. Esse ano, os depoimentos das pessoas me motivaram a abrir a turma em 2026, porque eu trabalho com a verdade. E se aquilo não é uma verdade, eu não tenho força para trabalhar. Quando os depoimentos chegam e aqueles depoimentos me soam como uma verdade, é como se me colocasse num movimento de falar, segue, que isso é bom. Esse ano deu tão certo que nós programamos 3 turmas. Deu tão certo que nós abrimos uma turma extra, que vai ser dia 22 de janeiro, às 6 horas da tarde, em 3 pontas. Inclusive, eu quero te convidar, te dar uma vaga de presente para você estar lá, para que você possa entender e sentir conosco isso. E esse ano nós temos uma vaga extra. E por incrível que pareça, essa vaga extra, essa turma extra, eu praticamente não precisei fazer nenhum movimento para preencher as turmas. Porque quem foi na primeira turma, na segunda e na terceira, não falou não. Escreveu. Escreveu o marido, escreveu o filho, escreveu a mãe, deu de presente para um amigo. E nós estamos fazendo a 4ª turma sem quase nenhum movimento. Ela foi preenchida pelos próprios depoimentos das pessoas que vieram. Mas ainda vale essa casa as pessoas lá interessadas? Nós tínhamos 5 vagas, eu te dei uma hoje. Vamos sortear uma? Nós vamos sortear uma pro dia 15. Ah, pro dia 15. Essa é do dia 22. Ah, tá. Nós vamos sortear uma pro dia 15, então, aliás, nós tínhamos 4 vagas, eu te dei uma, então nós temos 3 vagas. 3 vagas para o dia 22. Porque eu trabalho com grupos pequenos. Porque mesmo em grupo, eu vou te dar uma atenção individual. E ainda não faz sentido para mim estar com os grupos grandes. Então, eu trabalho com grupos pequenos. Agora, a gente tem uma outra oportunidade. E para essa outra oportunidade, a gente tem vaga. Que é dia 15, quinta-feira, eu trabalho com o encontro sistêmico. E aí, no encontro sistêmico, ele acontece 2 vezes ao mês. Geralmente, uma quinta à noite e um sábado de manhã. No encontro sistêmico, ele tem um valor simbólico e eu trabalho com esse valor simbólico para dar acesso a todas as pessoas que desejam buscar o autoconhecimento. Nesse lugar, as pessoas vão tomar consciência de quem elas são, de por que elas fazem o que elas fazem, mas tem uma coisa, não adianta querer ir no grupo uma vez e achar que a vida vai mudar. É um processo. Eu trabalho de uma forma que esse grupo acontece todos os meses, quinta e sábado, porque para que as pessoas deem continuidade ao processo. Porque não existe mágica, não existe nada sem esforço. Tudo exige um esforço. E aí as pessoas perguntam, eu preciso ir todo mês? Talvez sim, talvez não. Você que vai perceber o quanto você precisa se abastecer para que você possa viver de forma leve e feliz dentro dos seus sistemas, profissão, dinheiro, família, com seus amigos, com Deus. E nesse grupo, o encontro sistêmico, eu trabalho realmente com um valor simbólico. Agora, eu também trabalho dentro da minha sala de atendimentos, onde eu faço os atendimentos individuais e também promovo, eventualmente, grupos temáticos, como a Virada é um grupo temático. A gente tem um tema para discorrer ali. Então, dia 22 de janeiro, você é minha convidada, quero que você esteja lá para que você possa viver tudo isso.
e vivendo tudo isso, tomar isso como a sua verdade e a gente ter mais força para convencer as pessoas, para mostrar para elas os benefícios. Com certeza. Você, quando eu cheguei aqui, você me fez uma pergunta, você disse assim para mim, por que é tão difícil buscar terapia? Bem isso. Porque antigamente nós buscávamos terapia quando éramos doentes. E psicologia, terapia, era sinônimo de loucura. O nosso paradigma mudou. Hoje, eu posso te afirmar, 90% dos meus clientes são saudáveis. Mesmo porque o terapeuta, ele tem a habilidade de trabalhar com pessoas de mente sã. O psicólogo, ele trabalha com o processo de adoecimento da mente. O terapeuta, ele trabalha com o processo daquele que tem a mente sã, mas que dentro dessa sanidade, ele deseja expandir, ele deseja se conhecer, ele deseja viver uma vida ainda melhor. Então hoje não busca terapia quem tem problemas, hoje busca terapia quem não quer viver no problema. Porque problema, você concorda comigo que todo mundo tem? Mas nem todo mundo quer resolver. Nunca vai deixar de ter também, né? Faz parte da vida, são os desafios da vida. Então, antigamente terapia era para louco. Hoje eu digo, louco é quem não faz terapia. Então, eu tenho... acho que vai dar conta tudo sozinho. Eu tenho um menino que tem 14 anos, uma menina que tem 17. Meu menino já passou por processos terapêuticos desde a infância. A minha menina, desde os 13 anos, está na terapia. E aí eu te pergunto, qual é a condição dela ter uma vida mais saudável, mais feliz? Qual é a chance dela se vincular em um relacionamento harmonioso? Qual é a chance dela ser uma boa mãe? Qual é a chance dela buscar uma profissão que realmente complete, que realmente faça sentido com aquilo que ela quer servir na vida? Muita chance. Qual é a chance dessa pessoa ter dinheiro? Porque quando você alinha você com Deus, você consigo, você com você mesma, a consequência disso é o dinheiro. O dinheiro, você magnetiza o dinheiro, você se torna aquela pessoa que magnetiza o milagre a todo instante. Não porque você é favorita de Deus, mas é porque você está em ressonância com Ele. E qual o telefone para contato para estar falando sobre a constelação, para estar agendando? As pessoas que desejam estar no encontro sistêmico dia 15, ou que quiserem participar da virada junto com a Jéssica, dia 22, ou se quiserem um trabalho individual dentro da minha sala de atendimentos, elas vão ligar para o 35 998 48 28 16 e elas vão falar com a minha equipe. Provavelmente quem vai atendê-las é a Ana Luísa. E eu espero cada um de vocês. E o Instagram? Tá acompanhando? Meu Instagram é @mariaflavia.menegato e eu tô todo dia ali construindo a minha história e tentando trazer para você consciência para que você possa mudar a sua história. E eu quero deixar um recado para eles. A sua vida não é em relação ao que te aconteceu. A sua vida é em relação ao que você faz, a história que você conta sobre a sua história. E você pode mudar a sua vida a qualquer instante, desde que você decida, a partir daquele instante, contar uma nova história sobre você mesmo. E ninguém conta uma nova história sobre si mesmo sem um processo de espiritualidade, reconexão com Deus e com Jesus e autoconhecimento. Com certeza. Gente, só para dar uma mudadinha aqui, por causa do horário também, vou falar um pouco dos meus parceiros aí. Solar Max 32, energia solar, sustentabilidade e economia para a sua casa e empresa. 99940-5848. Se você quiser estar economizando, Solar Max. Bem
B Delícias, Rua Marcílio Ferreira de Brito, número 175, 998162350. Gente, o B Delícias como se fosse um calmante, um docinho de vez em quando, pode? Então, B&B Delícias, gente, super recomendo, tá? E Pizza Boa Delivery, lembrando, hein? Vai ter brinde daqui a pouco, justamente o que? Da Pizza Boa Delivery, hein, gente? Que disponibilizou um brinde bem legal hoje aí, uma pizza pra vocês aí, 3265-5505, lembrando que toda quinta-feira tem um rodízio na Avenida Oswaldo Cruz, número 367, tá bom? Corpo e Saúde, a clínica de estética Corpo e Saúde da Tamires, 999766294. Gente, eu quero falar um pouquinho da Tamires também. O filhinho dela ainda continua internado, tá? Vamos continuar em oração para ele, pro João. Porém, já na semana do dia 20 para dia 22, ela vai estar aqui na cidade. Se você quiser fazer qualquer procedimento estético e também depilação a laser, entre em contato com a Tamires, tá bom? Boa noite, Rosilene. Boa noite, Sandra. Quem quer brinde, gente? Comenta eu quero. Vamos lá. O primeiro brinde, né? Eu vou deixar o mais então sonhado brinde da Maria Flávia por último, para vocês ficarem até o final. Mas hoje, quando você disse que tem uma pizza de brinde, tá competindo, ó, para, hein? Né? Uma pizza. E eles são ótimos, né? Eu amo lá. Nossa, gente, eu adoro. São pessoas generosas, né? São pessoas abundantes. E o lado bom lá também é uma área familiar, né? Que você pode levar seus filhos, tem uma área kids para as crianças estarem brincando, você pode ficar tranquilo lá, sabendo que tá lá brincando, se divertindo, se distraindo, não tem perigo nenhum, né? E essas pessoas que patrocinam esse trabalho que vocês fazem aqui, essas pessoas que apoiam outras pessoas, são pessoas que já entenderam sobre a abundância. Porque a pessoa abundante, ela apoia outras pessoas. Quando eu apoio outras pessoas, eu me torno ainda mais abundante. Então, quero dar os parabéns para essas empresas abundantes. Parabéns a todas, merece, viu? Vamos ao primeiro brinde, gente. B&B Delícias disponibilizou um brinde para hoje, tá? Valendo esse brinde, eu falei várias vezes o nome, né, da minha convidada. Qual é o nome, por favor? Pode ser o primeiro nome ou os dois, vocês que mandam, mas a primeira resposta que vale, tá bom? E lembrando, está curtindo e compartilhando, tá? Não perde. Uma semana para estar retirando o brinde. Entre em contato comigo. 999325881. Repetindo a pergunta aí, qual que é o nome da minha convidada? Vocês estão vendo, né? O cenário está bem diferente do ano passado. Hoje eu quis começar a fazer aqui, né? Nesse espaço. E do lado das minhas convidadas, né? Isso é um bate-papo, então é melhor estar uma do lado da outra, né? A primeira resposta foi... Rita Moraes, não, quem que é? Primeiro, Rosilene Aparecida Rosa. Ela não só disse meu primeiro nome, como ela colocou meu nome completo. Vamos dar uma salva de palmas. Parabéns! Entre em contato comigo, tá bom? Segundo brinde aí, justo o quê? Pizza Boa Delivery. 3265-5505, mas entre em contato comigo, tá bom? Gente, qual que é a profissão da Maria Flávia? E agora, hein? Tá fácil. Quem esteve conosco desde o começo, nós falamos várias vezes, Variedade desse. Não tem como errar. E quem não sabe, corre lá no meu Instagram que dá pra olhar. Copia lá. E eu acho que até no anúncio da publicação aí também já tá escrito. Vamos ver, já tem escrito aí? Vamos lá, é a primeira resposta que ganha um Pizza Boa Delivery, hein, gente? Uma pizza. Então, mas entra em contato comigo primeiro, hein? Nossa, pensa em um brinde ganhar uma pizza. Pensa pra você. Além de ouvir esse conhecimento, ainda sai daqui com um jantar garantido em família. Eu acho, gente, que vai ter que chamar a Maria Flávia de novo.
porque tanta coisa que a gente quer falar a respeito da família, tudo tem várias de coisa, né, gente? Não vai dar pra falar hoje na live. Às vezes a gente vem uma vez por mês. Aí, ó, quem sabe? Fica interessante, né, gente? Conflitos O que vocês familiares. acham? Conflitos familiares, soluções. Primeira resposta? Vamos lá. Edna, não, é Rita, agora é a Rita. Rita Moraes. Rita Moraes, terapeuta. Parabéns, Rita. Eu sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. Parabéns pra você. Você vai sair daqui com a pizza. Agora, terceiro brinde da Maria Flávia. Comenta um pouco sobre o novamente. Esse brinde é uma participação, quinta-feira agora, dia 15 de janeiro, você vai estar comigo no Encontro Sistêmico, às 18 horas, no Buffet Clique Eventos. Você não vai pagar nada, você vai estar como minha convidada e vai ser ouvinte nesse grupo. Você vai poder aprender com tudo aquilo que eu vou falar e com tudo aquilo que vai ser compartilhado nesse grupo. E acredite, você nunca mais vai ser a mesma depois que você sair daquele lugar. Eu vou pedir para a pessoa só participa desse sorteio agora se você quiser realmente mudar a sua vida, tá? Sim. Se você quer realmente estar lá. Sim, porque você pode tirar a chance de uma outra pessoa que está com vontade de estar lá e não pode. Então é dia 15 de janeiro, quinta-feira, às 18 horas. Você vai passar comigo até às 22 horas. E eu preciso que você esteja inteira para esse movimento. Então vamos lá. Você quer fazer a pergunta? Como chama o movimento que eu faço todo final de ano e que a Jéssica trouxe para nós dizendo vai ter a repescagem, e eu tive a oportunidade de falar sobre esse movimento? Esse encontro tem um nome. Qual é o nome desse encontro? Primeira resposta ganha. Se você tiver com dúvida, corre lá no meu Instagram, que está sendo divulgado o tempo todo. Como chama? A Rita falando assim, que delícia, moro na roça e hoje a internet me ajudou. Muito feliz. Que bom, Rita. Agradeço, Rita. Vamos lá, gente. Qual é a Como resposta? chama o encontro que vai acontecer dia 22 de janeiro e que eu faço todos os anos? E que nós falamos aqui quando a Jéssica disse, vai ter a repescagem. Eu disse, sim, vai. Gente, ó, fala um pouquinho, né, do meu trabalho até a pessoa falar a resposta, né? Maquiagem, penteado, se você precisar, estou à disposição também, porque para você se sentir bela também, não apenas a terapia, mas você tem que fazer uma maquiagem, alguma outra, uma gracinha de vez em quando, para você se sentir bela no olho, se olhar no espelho. Para as pessoas gostarem de você, você tem que gostar de você primeiro, né? Então, nada melhor do que eu poder realçar ainda mais a sua beleza. Telefone 999-325881. E lembrando, todas que virem aqui vai ter um brindezinho aqui, ó, um calendário, que ó, esse daqui já vai ser da Maria Flávia. Já vou anotar seu telefone. E se você tiver disponibilidade, já quero uma vaga quinta-feira, meio-dia e 30. Com certeza, maravilha. Eu vou sair agendada. Com certeza. Porque para eu ir para o encontro dia 15, eu preciso de estar plena. Aí, perfeito. Com certeza. Vamos lá, gente. Cadê a resposta aí, ó? A pergunta. Eu acho que o povo tá achando que tá meio difícil. Tá, vamos lá. É só ir lá no meu Instagram. Vamos lá. Chama o movimento que vai acontecer dia 22 de janeiro. Qual que é o movimento? E se por um acaso essa resposta não aparecer hoje, nós vamos deixar esse brinde para a próxima live. Combinado. Eu vou deixar, gente, ó, um minutinho para vocês, tá? Para não ficar uma live muito extensa. Quem é que deseja estar junto desse grupo que quer entender quem é, por que faz o que faz? Terça-feira que vem. Aí a gente vai, ela vai para fevereiro. 4 de fevereiro. Combinado. Então vamos lá. Vamos lá, hein, gente. Você vai aparecer alguém? Últimos segundinhos aí, hein? Enquanto isso, gente, quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final, tá? Acompanharam. Peço, por gentileza,
seguir a Maria Flávia no Instagram também, se você quiser mudar a sua vida, entre em contato, tá bom? Curtem e compartilhem com todas as pessoas que você achar interessante, que tá precisando de saber dessas coisas. Janeiro Branco, gente, conscientização, né, para saúde mental. Então, cuide da sua mente, para depois você conseguir cuidar dos outros, dos seus filhos, do seu marido, tá bom? Bom, gente, infelizmente ninguém participou da resposta aí, então vamos deixar para a próxima live, combinado? Então, em fevereiro nós temos essa possibilidade. Com certeza. Ok? Então, Deus abençoe. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Fico muito feliz por poder contribuir e quero te parabenizar por esse movimento que você corajosamente iniciou. Agradeço de coração. Gente, então é isso. Beijos, abraços, ficam todos com Deus e até a próxima. Tchau! Finalizar aqui a live, tá bom, gente? Lembrando, cuide de você para vocês cuidarem dos outros. Beijos, abraços com todos, com Deus.